Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece com uma certa frequência. Algumas situações que são colocadas publicamente me intrigam e me fazem refletir acerca daquilo que está sendo dito. Na maioria das vezes, não como um processo opinativo, e sim informativo, o que me preocupa ainda mais e me faz refletir e analisar de forma um tanto mais minuciosa. Algumas informações, elas surgem, sabe Deus de onde. Algumas colocações também. Quando o processo é opinativo, tudo bem. Mas quando isso vem de forma afirmativa, como se fosse uma notícia, eu fico tentando entender onde querem chegar ou qual o motivo, a razão, a circunstância de terem tomado determinada posição. Opinião, não. Opinião é válida. Cada um opina de acordo com o assunto do ponto de vista que vê, da forma que ele quer acreditar. Isso é absolutamente normal. Algumas vezes incoerente, de acordo com o nosso ponto de vista, outras vezes apenas normal. Mas quando isso parte de uma empresa gigantesca, uma empresa que dispensa apresentações por ter conseguido conquistar uma credibilidade a âmbito mundial. E ela traz algumas declarações ou uma declaração que vai de encontro com a informação. É o caso da Adidas, envolvendo Cruzeiro e Atlético. A Adidas teve, eu acho que o ADM do site da Adidas usa droga, porque não tem outra explicação. Foi postado no site da Adidas o lançamento da nova camisa do Atlético. E até aí tudo bem, a fornecedora do Atlético também. Mas o que chamou a atenção e causou uma polêmica terrível, e as redes sociais pipocaram daquele jeito que você sabe que pipoca, foi o que estava escrito no lançamento da camisa atleticana. Maior de Minas. Isso deu problema. Óbvio, problema tão amplo a ponto do CEO do clube vir a público para poder se pronunciar, se posicionar. E dizer que por não ser a primeira vez, com vazamento de informação, vazamento de camisa, e agora mais essa, o Cruzeiro não vai ficar olhando. O Ronaldo já havia demonstrado a sua insatisfação, e nós vamos falar sobre isso aqui. Embora o Gabriel Lima tenha se pronunciado, acredito eu que essa cobrança parte mais do Ronaldo do que do próprio CEO do clube. A Adidas é patrocinadora do Cruzeiro, né? Ela é a fornecedora de material esportivo desde 2020 e tem um contrato estendido até 2025. O que foi feito pela Adidas, na sua avaliação, você que está acompanhando aí do outro lado, eu quero que você coloque nos comentários aqui, como você faz todos os dias. É motivo concreto para que o Cruzeiro entre com o processo de interrupção contratual? Que o Cruzeiro termine ali o contrato com a Minas Arena, com a Adidas? Ou você acha que não é para tanto, e que o Cruzeiro precisa sim tomar a sua medida, precisa fazer com que a Adidas se retrate, ou é necessário que quebre, que rompa e finalize, encerra o contrato com a fornecedora? Como eu estava dizendo, o Ronaldo já havia demonstrado a sua insatisfação com os valores que são pagos pela fornecedora. Porque diante dessa eu fico pensando o que leva uma fornecedora desse porte a se posicionar dessa forma, sabendo que do outro lado tem alguém tão poderoso quanto e que é patrocinado por uma empresa de material esportivo, uma fornecedora de material esportivo tão forte, tão grande quanto. No caso é o Ronaldo. O Ronaldo já havia se mostrado insatisfeito com os valores que a fornecedora paga para o clube. Em 2022 ele afirmou que não poderia adiantar nada, mas que vinha muitas coisas boas por aí, quando ele foi questionado pelos torcedores cruzeirenses no seu programa
ao vivo. O Ronaldo já havia demonstrado essa insatisfação. E já dando a entender que a qualquer momento a coisa podia acontecer. Você acha que chegou a hora? Você acha que tem motivo suficiente para isso? Tem razão se o Ronaldo tomar uma posição desse porte? Eu tô aqui com a camisa da Comando Rasta, viu, gente? Uma organizada me convidou para conhecer a sede, uma organizada sensacional, que tem a sua ideologia muito voltada para o âmbito social, tá? Se você tiver aí com vontade de conhecer uma organizada legal, é essa, tá? Comando Rasta. Bacana demais. Quando a Adidas se pronuncia, e no início aqui do vídeo eu trouxe uma introdução falando a respeito da opinião e da informação. Quando um atleticano, por mais deslumbrado psicologicamente que ele seja, vem e fala que o Atlético é maior em Minas, poxa, ele tá falando com a emoção, ele sabe que não é, mas ele tá falando, porque ele quer que seja assim. Beleza, é questionável, mas aceitável, porque o cara tá falando movido pela sua paixão. E quando uma empresa desse porte, dessa robustez, traz esse tipo de informação, porque o que eles trouxeram foi informação, não é opinião, ele é torcedor do Atlético, é uma empresa alemã, traz esse tipo de informação, ele está mostrando que ele, na verdade, não tem a informação, que ele é desinformado e que talvez dá a mínima para os clubes do futebol mineiro, talvez até mesmo brasileiro, porque dentro de um estado onde tem duas equipes que, pelo menos em Belo Horizonte, na circunferência da Contorno, dividem a torcida, ele entende isso, sabe disso, do tamanho da rivalidade, ele já patrocina um há mais tempo, ele tem a obrigação de saber da história desse um. O que eu entendo é que ele não sabe da história do Atlético. É isso que eu entendo nesse momento. Porque não tem como fazer medição. Cláudio, aí você tá pegando pesado. Não, o Cruzeiro tem 18 títulos de primeira grandeza, o Atlético tem 9. Vamos colocar aí as duas Comebol do Atlético. Beleza, o Atlético tem 11. O Cruzeiro tem 18. As duas instituições já disputaram a final do campeonato. O Atlético é o maior campeão em Minas Gerais. É verdade. Só que é válido lembrar que o Atlético Mineiro tem 13 anos de idade a mais do que o Cruzeiro. 13 ou 14 a mais do que o Cruzeiro. E ele tem 6 títulos estaduais a mais do que o Cruzeiro. 7 agora, né? 7 títulos estaduais a mais do que o Cruzeiro. Ele teria que ter, no mínimo, se ele quiser demonstrar sua grandeza, 13 títulos de campeonato mineiro a mais do que o Cruzeiro. E ele não tem. Essas duas instituições, o Cruzeiro Esporte Clube e o Atlético Mineiro, disputaram 24 finais de estadual. O Cruzeiro venceu 14, o Atlético venceu 9 e uma foi dividida entre ambos. E aí? Como que fica? O Cruzeiro, a âmbito nacional e internacional, tem 18 títulos contra 11 do Atlético. São 7 títulos a mais. As finais que as duas equipes disputaram entre ambas são 24. Em 24 oportunidades, o Cruzeiro venceu 14 e os caras venceram 9. São 5 a mais em favor do Cruzeiro. Quando você vai fazer a medição do número de torcedores, a torcida do Cruzeiro, ela é muito, mas é muito superior à torcida do Atlético. Em Belo Horizonte, na circunferência da Avenida do Contorno, você que não mora aqui, ou você que talvez é de outro estado, ou talvez você não tenha essa informação, a Contorno circula toda Belo Horizonte, né? Na circunferência da Contorno. É mais ou menos igual. Mais ou menos igual. Mas nas metropolitanas é tipo 3-1. E no interior, 4-1. A torcida do Cruzeiro está chegando hoje a 10 milhões de torcedores, enquanto a do Atlético tem 7. E chegando em 7.
Isso não sou eu que está dizendo, não, viu, atleticano, você que acompanha aí. Eu sei que tem muitos atleticanos que nos acompanham. O intuito aqui não é diminuir a instituição de vocês, é mostrar a verdade. E essa é a verdade. São 8 títulos, 7 títulos de primeira grandeza a mais do que o Atlético. São 5 títulos de estadual a mais do que o Atlético na disputa entre ambos. E a torcida do Cruzeiro é infinitamente maior a torcida do Atlético, quando você pega todo o estado de Minas Gerais. A Adidas deveria saber disso antes dos atleticanos comemorarem uma postagem da Adidas. E o Ronaldo precisa tomar as medidas devidas e necessárias. Sim, senhor.